Boa tarde, a Trígono Capital. É um prazer estar aqui hoje com vocês, falar para um público tão seleto neste Trígono Day. Então, agradeço o Werner pelo convite, pela apresentação, pelo Fred, o Romilson também, que me dedicou um tempo falando um pouco sobre a questão do além do óbvio, que é o apelo desse encontro, investidores e parceiros. Bom, gente, se eu tenho um mérito, é pela persistência. Meus amigos mais próximos sempre disseram que eu era um grande teimoso. Eu não concordo. Teimoso é o cara que persiste no erro, né? Ele tem um objetivo, não consegue e vai persistir no erro. O perseverante é o cara que tem o objetivo e se dá errado alguma vez, ele vai mudar a rota. Ele vai buscar um caminho para tentar chegar lá. E porque quantas vezes na vida que eu fui tentando títulos internacionais e tal, e quantas vezes que eu me frustrei com maus resultados, né? E foi uma fase marcante porque título mundial mesmo, eu só tinha tido um na vida com Torben em 1983. E olha que eu lutei por eles. Jamais poderia querer me comparar, ousar querer me comparar com meu irmão. Ele teve 5 medalhas olímpicas, 2 de ouro, eu só tive 2 de bronze. Robert Scheidt, 5 medalhas olímpicas, 2 de ouro. São os 2 maiores atletas olímpicos da história do Brasil, de qualquer esporte. Títulos mundiais, o Torben teve 6. O Robert Scheidt teve incríveis 13 títulos mundiais. Então eu acho que o seu tem um mérito seria na perseverança, porque quando em 2009, disputando o título mundial da classe Star, eu fui medalha de bronze com o Rony Seifert, na Suécia, esse bronze do Mundial acendeu o farol da esperança que eu poderia sonhar com o título. 2010 foi no Rio de Janeiro, parecia um grande momento, competindo em casa na nossa raia, Mundial duríssimo, que o Robert Scheidt foi 8º, o Alan Adler foi 5º, eu fui 4º, perdendo no Torben pelo desempate, ele foi 3º, ganhou um britânico. 2011 eu mudei de Brasília para o Rio. Quando eu mudei de Brasília para o Rio para estar próximo da minha filha mais velha e próximo do mar, que eu tinha ambições ainda na vela, eu buscava um novo tripulante, alguém jovem para compensar o fato de que jovem já não sou mais há tempo. Então tinham 3 jovens com um perfil bom para poder velejar. Um deles, ex-aluno do Projeto Grael, que veio de escola pública, de comunidade, chamado Samuel Gonçalves. Quando eu chamei ele para conversar, ele imaginou que poderia ser um convite para velejar comigo. Naquele ano de 2011, a gente colocou 4 ex-alunos nossos que estavam no nível já mais graduado para participar da regata Cape Town Rio, num barco sul-africano. E os 4 participaram, venceram a regata, saíram em matéria, Jornal Nacional e tal. Eu via pelo brilho dos olhos do Samuel que ele queria ir mais longe. Quando eu chamei ele para conversar, eu falei assim: Samuel, quanto é que você pesa, hein? No Star, quanto mais pesar, melhor. Tanto que tem pesagem antes de cada competição oficial, tem uma fórmula entre timoneiro e proeiro, você não pode passar do limite. Então eu falei: quanto é que você pesa? Ele falou: pra quê? Velejar com você? Eu falei: não interessa, quanto é que você pesa? Ele: 85. Eu falei: não vai dar. Ele falou: Lácio, tem que pesar quanto? Eu falei: 106. Me dá 2 meses. Força de vontade, né? Arrumei para ele uma nutricionista e tal, ele comia umas comidas hipercalóricas, suava pra caramba, puxava peso e tal, e fui velejar com o Samuel porque ele sintetizava tudo o que nós queríamos, né, quando a gente criou um projeto para democratizar o nosso esporte e poder compartilhar o nosso sonho com outras pessoas. Ele estava ali por mérito, né? Ele tinha feito vários níveis em categorias de base, então velejar com ele trouxe motivação para mim. E quando com Samuel fui tentar títulos internacionais, o início nem deu muito certo. 2013 foi na Califórnia, em San Diego, o Mundial. Nós vencemos a primeira regata, fomos líderes do Mundial. Depois, por um erro estratégico meu numa regata, perdi equilíbrio emocional, caí no Mundial, terminamos em 19º lugar. O Mundial seguinte foi o teimoso lá na Itália, no Lago de Garda, né? De novo. Das 6 regatas, o único barco a ganhar 2 regatas fomos nós. Mas numa polêmica lá com a arbitragem, a gente queimou a largada em 2 regatas e fomos desclassificados, 17º no Mundial. Parecia que o sonho estava mais distante. Quando chegou em 2015, o Mundial foi na Argentina. Dezenas de barcos. A gente teve altos e baixos, mas na última regata do Mundial tinham 4 barcos com chance matemática ao título.
Nós na quarta colocação, portanto com menos chance. Terceiro lugar era um alemão que era o favorito naquele momento. Segundo lugar era uma dupla italiana que era atual vice-campeã. E o líder do último dia era o Torben, né? Então imagina decidir um título mundial contra o próprio irmão. Jogo de nervos, mas onde tudo deu certo. E ter vencido esse mundial em 2015 era apenas meu segundo título mundial, mas entre um e outro passaram-se improváveis 32 anos. Quando era muito menos provável acontecer, aconteceu, e trazendo comigo o Samuel, que hoje é um cara respeitado internacionalmente, está velejando com o holandês, super cobiçado, né, para competir internacionalmente, é um cara que chegou num nível superior, e eu fico feliz de ver como é que ele conseguiu bater asas. Então hoje em dia não tenho nem bala e capacidade de velejar mais com o Samuel, mas foi compartilhar dessa experiência com ele e ter a certeza que na vida, quando a gente faz uma coisa com paixão, com devoção, com dedicação, também com razão, é claro, a gente pode ter utopia para buscar parceiros para sonhar e converter sonho em realidade. Talvez aí a grande magia do esporte é inspirar uma sociedade tão carente de referências éticas, cívicas, morais. Então acho que a vela, o esporte de modo geral, transforma. E nesse Mundial foi um momento mágico, porque na hora que a gente segurou essa taça centenária e botaram a champanhe para a gente beber, o primeiro gole eu ofereci para o Torben, porque é a pessoa que tanto me desafiou em me trazer de volta para a vela olímpica, que a princípio eu não queria, de chamar para ser o sparring dele, o treinador dele, adversário dele, é um adversário duríssimo, mas eu sabia o quanto que ele puxou meu ritmo para eu chegar ali. E ao mesmo tempo que ele estava pau da vida em perder o título mundial, ele estava orgulhoso, com os olhos marejados, de ver o quanto que ele inspirou o irmão para chegar lá. Bom, gente, então... Agradeço muito pelo convite da Trígono, Werner, Fred, toda a sua equipe, clientes, parceiros, investidores e, sobretudo, tomara que de alguma forma eu tenha inspirado vocês a pensar um pouco em desafios além do óbvio. Muito obrigado.